Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, Utilidade do Dinheiro. Depois de uma vida de misérias e privações, Unha de Fome conseguiu amontoar um tesouro que enterrou longe de casa, num lugar ermo, colocando uma grande pedra em cima. Mas tal era o seu amor pelo dinheiro que volta e meia rondava a pedra e namorava como o jacaré namora os seus próprios ovos, ocultos na areia. Isso atraiu a atenção de um vizinho que o espionou e, por fim, roubou-lhe o tesouro. Quando Unha de Fome deu pelo saque, rolou por terra, desesperado, arrepelando os cabelos. Meu tesouro, minha alma, roubaram minha alma. Um viajante que passava foi atraído pelos berros. Que é isso, homem? Meu tesouro, roubaram meu tesouro. Mas, morando lá longe, você o guardava aqui, então? Que tolice! Se o conservasse em casa, não seria mais cômodo para gastá-lo quando fosse preciso? Gastar o meu tesouro? Então você supõe que eu teria coragem de gastar uma moedinha só, das menores que fosse? Pois, se era assim, o tesouro não tinha para você a menor utilidade. E tanto faz que esteja com quem a roubou como enterrado aqui. Vamos, ponha no buraco vazio uma pedra, que dá no mesmo. Que utilidade tem o dinheiro para quem só o guarda e não gasta? Muitas vezes eu sou criticada porque eu não guardo dinheiro, gente. Pelo contrário, eu gasto até o último centavo que eu puder. Todo salário que entra, eu faço a compra do mês, eu pago minhas dívidas do mês e o que sobra eu torro. Até porque a gente não vai levar nada daqui. Né? E dinheiro foi feito, como dizia meu pai, para gastar. Né? Se a gente tiver apego, seja a dinheiro, ou seja a bens materiais, conquistas, né? Já ouvi pessoas, tem pessoa que critica por tudo também, né? Mas já ouvi até aquela questão assim, você tá dentro de casa, Patrícia, e aí eu não, dentro de casa eu ia dormir o dia inteiro, eu ia ficar jogada no sofá, eu não ia querer saber de ficar cuidando de casa, eu não ia querer saber de ficar me arrumando. Eu tô dentro de casa, ninguém tá me vendo, né? E assim, a gente tem os nossos dias de relaxo, é normal. Mas em geral, né? Pelo menos um batonzinho eu coloco, né? Eu coloco meu relógio, eu troco de camiseta, né? Eu troco a roupa do Mike, acabou de latir, ele tá lá fora. Então, assim, a gente tem as coisas para usar, não é para ficar guardado. Né? Aquele negócio de você guardar o melhor copo para quando você tiver uma visita. E se você não tiver visita? Uma hora você lava o copo quebra, você fala assim, nossa, eu mal usei esse copo. Né? Ficou mais guardado do que usado, agora que eu tirei para usar, quebrou. Então, a gente não tem que se lamentar por usar. Né? Comprou, é seu, pagou. Então, utiliza. A matéria foi feita para isso, seja dinheiro, seja o que for. E a gente vê isso dentro do comportamento na sala de aula de alunos que estão se tornando pessoas mesquinhas, né? Eu nunca deixei aluno ficar emprestando material, eu não acho certo nem justo. A mãe do aluno que teve que suar para ir lá e comprar um lapisinho cor-de-rosa para a filha tem que usar esse lápis aí, né? E não o filho dos outros. Ah, mas o filho dos outros não tem condições de comprar, usar um pouquinho? Não, eu não sou a favor. Né? Minha posição enquanto professora de 32 anos em sala de aula, eu não deixava aluno emprestar. Se bem que eu sempre ensinei eles a serem caridosos, a serem amigos, a serem recíprocos. Então, quando eu virava as costas, eu sei que eles emprestavam uma borracha, um lápis, alguma coisa assim. E eu fingia que não estava vendo, lógico, porque o meu ensinamento é que eu não queria que emprestasse. E por que eu sempre tive essa postura do não emprestar? Uma, porque a mãe daquele fulaninho que gastou, ela não quer dividir o gasto dela com o filho dos outros, e é justo. Ela lutou para ter o lapisinho cor-de-rosa da filha, a filha que tem que usar o lápis, e não o filho dos outros. Até porque o filho dos outros não vai ter o mesmo cuidado, o lápis vai, como é que fala? Vai gastar, né? Mais rápido, e a mãe vai ter que comprar outro depois. Então, assim, agora já vi a posição de criança do tipo, assim, eu tenho esse lápis cor-de-rosa, ele é lindo, ele é maravilhoso, a minha mãe que me deu, mas eu vou ficar usando. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho pra mostrar pra vocês. Esse aqui eu ganhei de uma papelaria, porque geralmente os que eu compro são assim.
Eu gosto de coisinha de bichinho, tudo, mas eu ainda sou raiz, né? Lembra? Da borrachinha na ponta, eu gosto desses lápis aqui. Então a gente vê que a menininha vai lá, bonitinha, toda de rosinha pra escola, e a mãe vai e manda um lapisinho também, todo de metal, cor de rosa pra ela. Mas já vi menininha pegar o lapisinho cor de rosa, guardar dentro do estojo, ai que lindo, maravilhoso, mas eu vou usar esse aqui. Porque esse aqui eu posso. Esse aqui é mais barato, minha mãe compra outro depois. Agora esse aqui é só pra ficar vendo, né? Então a criança aprende desde cedo a ter e não usar, porque aquilo ali custou caro e é só pra ficar olhando. É só de enfeite, é só porque você tem, né? Tipo, tem umas que ainda chega na sala de aula e fala, olha o que eu ganhei da minha mãe, né? Ainda tá desenvolvendo na criança a questão do orgulho, né? Da vaidade, do tipo, ela tem, os outros não têm, né? Mas depois ela guarda o lapisinho lá e vai usar o lápis mais barato. Então, já vi aquelas crianças que chegam na sala de aula com um estojo desse tamanho, assim, parecendo uma marmita, recheado de canetinha de tudo que é cor. Lindo e maravilhoso, né? Canetinha, lápis de cor. Hoje, na minha época, a ostentação era lápis de 12 cores, 24 no máximo. Hoje, sei lá quantas cores que já existem. E aí chega aquela criançada com aquele estojo enorme de lápis de cor, de canetinha. Aí você vai falar pra criança, faz uma pintura, ela vai pegar as cores primárias. Ela vai pegar as primárias, ela vai pegar 6 cores lá, 6 tonalidades. Tem todos aqueles lápis, mas ela vai utilizar ou canetinha e vai usar as cores primárias. Porque o resto é enfeite, o resto não pode usar, não pode gastar, porque custa muito caro, não vai comprar outro. Então, a gente aprende desde criança a ser egoísta, a ser vaidoso, a ser orgulhoso, prepotente, com atitudes mesquinhas, com coisas que a gente acha que é natural, a gente acha que é certo. Guardar dinheiro, meu pai, ele era um tal de ficar guardando dinheiro em bolso de camisa. Tá certo que a vivência dele não era, né, até que justificava em alguns momentos, né? Minha mãe era muito gastadeira, né? Então, às vezes não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz, de água. Então, meu pai vivia escondendo dinheiro dela pelos bolsos de camisa, buraco de... Uma vez ele guardou dinheiro dentro de tomada, sabe? Onde você acende o interruptor de luz. Ele tirou lá com a chave de fenda o espelho e guardou dinheiro lá dentro. Mas ele tinha uma explicação, né? Que era minha mãe que gastava e às vezes não tinha dinheiro nem para o básico dentro de casa. Mas era já dele, da natureza dele também, essa história de ficar querendo guardar, guardar, guardar e não querer gastar de jeito nenhum. Eu falava pra ele assim, pai, vamos comer um negócio. Ah, não, é muito caro isso aí. Vamos comer um negócio mais barato. Pra mim, ele nunca negou nada. Mas depois que eu casei, que eu falava pra ele, não, pai, o dinheiro foi feito pra gastar, vamos lá naquele restaurante lá. Não, mas filha, aquele restaurante é muito caro, não. Vamos ali numa lanchonete, ou então pede aí um lanche, não vamos num lugar assim tão caro, não, pra quê? Sabe? É humildade misturado também com aquela história, né? Vamos guardar. E essa história do vamos guardar, chega uma hora o dinheiro nem vale mais. Já pensou? Meu avô fez isso. Na minha família tem história, viu, gente? Meu avô chegou a fazer isso, guardar moedas, né? O meu marido também veio para, quando a gente casou, ele também veio com um saco de moeda. Guardava moedas de tudo que é época. E assim, dinheiro que a família guardava e que depois deixou de valer, né? Aí vocês vão falar para mim assim, não, mas essas moedas, dinheiro passado, se você for lá no Banco Central e for trocar, ele vale dinheiro hoje, né? Mas ninguém vai em Banco Central trocar dinheiro, pelo menos não aqui. Aqui na nossa família era só aquela coisa de ficar guardando dinheiro mesmo, né? Para depois falar, olha, em tal época era tal moeda. Nada contra quem tem aí as suas coleções, né? Mas dinheiro, principalmente, eu não acho que é uma boa ficar guardando, não. A não ser que depois que ele já perdeu o valor, né? Mas tem gente que guarda quando ele ainda tem valor. Enfim, cada qual, cada qual. Mas o ideal é que a gente tenha uma vida prazerosa, feliz, uma vida que seja utilizando as coisas. Nós não somos as coisas, nós temos. E o ter é passageiro, né? Então a gente que saiba usar aquilo que tem, porque logo passa, logo não vai valer mais, né? Ou então aquele momento que você poderia ter usado também não vai voltar. Então o ter não é fundamental na vida da gente, mas a gente tem que saber usar, né? Agora o ser é para toda a vida. Então o que você está construindo diante do ter?
né? Você não pode ser muito ganancioso de querer muito, você não pode ser mão de vaca, de ter e não querer usar, tem que ter um equilíbrio, né? E para isso a educação é fundamental. Eu sou a favor, na época que eu dava aula, eu utilizava as aulas de matemática para ensino financeiro, né? Prejuízo, lucro, compra, venda, valores, o que tem, o que não tem valor, saber escolher, saber o que é útil, saber o que é gosto, porque o gosto nem sempre é útil, né? Então eu fazia educação financeira dentro de matemática. Mas eu vejo que tem professores que pulam essa parte. Ah, é problema da família, a família que ensine como gastar e como investir, né? Teve um período que eu fiz um projeto sobre empreendedorismo. Ah, eu aprendi um bocado com isso. E aí você aprende e você ensina, né? E aí a criançada também desenvolveu, tinha um gibizinho da Turma da Mônica que falava sobre empreendedorismo e a gente trabalhou isso com a molecada, conscientização do valor do dinheiro, de como gastar, onde gastar, o que realmente era necessário. Você tirar o dinheiro do bolso, coisas que são fúteis, que é só comercial, né? Que as pessoas utilizam da propaganda para convencer você a ter coisas que nem sempre vai ser bom para você. Agora mesmo eu acabei de ver um vídeo, né? A pessoa falando assim, era um cara que estava fazendo um paralelo na fala do cara que está aí como presidente, né? O cara falou assim, os traficantes são vítimas dos usuários, né? Aí o cara fez um paralelo no vídeo hoje de manhã que eu estava assistindo, ele falando assim, o McDonald's é vítima das pessoas que comem lanche lá, né? Que engordam, né? O McDonald's é vítima dos gordos. Então, assim, a propaganda que as pessoas fazem acaba levando as pessoas a utilizar aquele produto, né? Eu estou usando aqui o nome dessa lanchonete, mas poderia ser qualquer outra que fizer uma propaganda massiva, você acaba comprando aquela ideia, que aquele lugar o lanche é melhor, que aquele lugar é diferenciado. E assim, meu professor de história já falava, né, a respeito dessa questão, principalmente de lanchonete. Ele falava assim, gente, olha a qualidade de um lanche do lugar A, B e C. Compara mesmo com o raciocínio e com o estômago de vocês. Vai lá e experimenta o lanche da lanchonete A, B e C. E depois vocês vão falar para mim a qualidade do lanche. Porque a propaganda do A é muito melhor do que o B e o C. Tem dinheiro, é multinacional, então eles investem massivamente na propaganda. Eu tenho visto muito o velho da Havan, né? É ruim ficar citando nomes, mas, bom, enfim. E aí eu vejo assim, que a propaganda dele, ele não tá mais investindo nas propagandas tradicionais, né? Olha, vem aqui na tal loja, compra toalha, compra isso, compra aquilo. Ele não tá investindo mais assim. Ele está sendo empreendedor massivo mesmo, porque ele está utilizando a própria imagem dele, que tentaram destruir, dizendo que ele era um velho, sem noção, careca, orelhudo, narigudo, ele mesmo fala isso, né? E tentaram destruir a imagem dele, e ele aproveitou essa destruição da imagem dele para ser um cara bilionário, né? A imagem dele hoje vende muito mais do que qualquer propaganda. Essa semana que é do Halloween, eu tenho visto ele todo dia com uma fantasia diferente. Ele se fantasia daquele... É que eu não sei o nome de personagens, né? Mas tem um que era o marido da Mortiça lá, não. Ele acho que é tio da Mortiça, que é o olho fundo, porque ele é careca, né? Aquele cara branco da família Addams. Aí tem uma outra fantasia que ele colocou, que é daquele homem que faz... o desenho junto com os Minions, que eu não sei o nome de personagem. Bom, enfim, cada dia ele tá com um personagem diferente e dentro de contextos que as pessoas conhecem. Então, quem vê ele vestido daquela forma chama atenção, quer comparar, né, se ele tá parecido ou não com aquele personagem, ou então, nossa, olha só, ele tá de tal personagem. O rosto dele, que tentaram acabar com ele, tá fazendo ele ganhar muito dinheiro. Ele não precisa mais de ninguém para fazer propaganda para ele. Ele mesmo faz.
Então, assim, é uma questão de você entender, né, que as propagandas, elas te atraem, mas você tem que saber se realmente aquilo é bom para você realmente vai utilizar aquilo ou não. Se você for comprar apenas para ter, não tem utilidade nenhuma. Eu comprei, a gente faz isso com bichinho, né, ó, lá atrás, ó. Eu tenho o Stitch. A gente faz isso com enfeite, né? A gente compra coisas que não são úteis, que é um enfeite, né? Olha lá, os pássaros na parede, aquilo é enfeite. Não tem utilidade nenhuma, só de embelezar o local, para decorar o local. É uma decoração. Isso daí a gente não pode. Tem pessoas que investem tudo o que tem numa decoração de casa e fica sem dinheiro até para comer. Aí é justo isso na balança? Então, a educação financeira para crianças prepara a criança para utilizar o seu dinheiro de uma forma consciente, de uma forma equilibrada, que ela não passe aperto financeiro, que ela tenha o essencial para sobreviver e quem sabe até sobra para poder comprar uns enfeites. Mas ela não pode ficar naquela, eu comprei isso, não pode usar. O meu filho tinha muito disso, todos os brinquedos um pouquinho mais caros assim, ele colocava de enfeite. Eu falava, não, Rafael, pode brincar, só não quebra, né? Porque você tem que tomar cuidado pra brincar, não pode ficar jogando por aí, que nem você joga bola, peão, né? É um brinquedo um pouco mais caro, toma um pouco mais de cuidado, mas é pra brincar. Ah, passou um tempo, ele começou a pegar os brinquedos dele e começou a encostar, do tipo, tenho medo de quebrar, então... Eu falei, não, mas eu não eduquei pra isso. Podia brincar, mas com cuidado, né? Então, a criança tem que ser criança, ela tem que utilizar as coisas dela. Só que o pai e a mãe tem que estar em cima também para poder não destruir, né? Tomar cuidado, devido cuidado. Sem apegos. Tudo que a gente fica apegado, gente, a gente sofre. Porque a hora que quebra, a hora que some, a hora que desgasta. E aí, qual é o sentimento que passa, né? Então, vamos tomar mais cuidado com isso. Dar mais importância para o ser do que para ter.